Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 14 até o verso 29, texto muito conhecido por todos aqueles que leem de maneira assídua a palavra de Deus. Creio que todos encontraram, amém? Eu farei a leitura e os irmãos acompanham em suas Bíblias a leitura da palavra de Deus. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou Herodes aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des um prato, a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando-o, logo o executor mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Amém. Louvado seja a palavra de Deus. Meus irmãos, nessa noite eu quero meditar com você. Aliás, eu quero, junto com a igreja, refletir sobre algumas coisas que aconteceram aqui na morte de João Batista. Eu confesso para os irmãos, e quando o reverendo Natan me avisou que eu via pregar, a gente, logo que é convidado, a gente começa a imaginar um texto para pregar. E do fundo do coração, irmãos, eu queria um texto que nos levasse a sair daqui felizes. Um texto que nos levasse a refletir sobre o sentimento de gratidão, ou qualquer coisa dessa natureza. E eu confesso para os irmãos que já tinham a mensagem praticamente preparada. Eu preparei, eu estudei, eu analisei, eu orei, e nada da mensagem encaixar, nada do texto me trazer assim aquele sentimento, aquele desejo de pregá-lo. Então,
analisando o Evangelho de Marcos, a qual eu tenho pregado já há 2 anos. Nós já estamos finalizando o Evangelho de Marcos na Igreja Presbiteriana Vitória. O Senhor me levou a olhar novamente para esse texto. E aproveitando essa oportunidade, pois eu creio que quem está aqui hoje é alguém que ama a sociedade interna, é alguém que ama a sua UPH, é alguém que ama a sua SAF, é alguém que ama a sua UMP, a sua UCP, a sua UPA, é alguém que ama a sua igreja. E voltando e olhando para esse texto com essa certeza de que amamos a nossa igreja, de que amamos ao nosso departamento, nós devemos, irmãos, olhar para esse texto e despertar para uma realidade, para realidades que, infelizmente, nas grandes maiorias dos púlpitos brasileiros tem sido negada, tem sido escondida ou tem sido camuflada. Meus irmãos, façamos essa reflexão, olhando para alguns versículos que eu vou citar, para que nós saiamos aqui nessa noite fortalecidos, despertos pela palavra de Deus. Despertos pela palavra de Deus. A continuarmos firmes no nosso trabalho na nossa igreja. A continuarmos firmes no nosso trabalho de federação, de sociedade interna. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção para a primeira reflexão que nós vamos fazer. Olhando para o verso de número 18. Como reagimos diante dos pecados daqueles que vivem próximo a nós? A primeira reflexão que eu quero fazer com você nessa noite. Como é que nós reagimos diante dos pecados daqueles que estão próximos a nós? Olhe comigo o verso 18. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Irmãos, não custa lembrar que Herodes era uma autoridade. João já estava preso por conta das suas denúncias contra os pecados de Herodes e de Herodias. João já estava certo de que a sua vida não duraria mais tanto tempo assim. O ministério de João não foi tão longo assim, foi no máximo 1 ano e 6 meses de ministério. Mas mesmo arriscando a sua vida, mesmo preso, condenado, mesmo diante de uma autoridade, João Batista olhava para Herodes e todos os dias em que João tinha oportunidade, ele olhava para Herodes e dizia: você está em pecado, Herodes. Você está em pecado. Ela é sua cunhada. Esse relacionamento é condenado pela palavra de Deus. Você deveria se arrepender do seu pecado. Você deveria abandonar essa situação pecaminosa que você está vivendo. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a conjugação verbal no original, ela se encontra no tempo presente, nos dando a ideia de que todos os dias em que João se encontrava com Herodes, ele dizia a mesma coisa: você está em pecado. Você está em pecado. Você está em pecado. E olhando para essa atitude de João Batista, meu irmão e minha irmã, eu quero agora trazer essa realidade de João para a minha vida e para a sua vida. Perguntando mais uma vez: como nós tratamos dos pecados daqueles que estão próximos a nós? É impossível nós tratarmos dos pecados de todos.
Talvez é até impossível nós tratarmos dos pecados dos irmãos da nossa igreja. Mas é plenamente possível tratarmos dos pecados daqueles que moram conosco. É plenamente possível alertar sobre os pecados daqueles que convivem conosco no mesmo lar. É plenamente possível, marido, cabeça da mulher que aqui está, você tratar dos pecados da sua esposa. É plenamente possível você, pai, que aqui está, tratar dos pecados dos seus filhos. É plenamente possível, mãe que aqui está, você tratar dos pecados dos seus filhos. É plenamente possível você, irmã, esposa que aqui está, tratar dos pecados do seu marido. É o grande problema da igreja hoje, irmãos. Nós estamos esperando que o nosso pastor vá até nós e nos repreenda pelo nosso pecado. Que o nosso presbítero vá até nós e nos repreenda do nosso pecado. Que os oficiais da igreja nos chamem a atenção contra o nosso pecado. Quando, na verdade, irmãos, a responsabilidade de tratar pecado não é só do pastor, do presbítero e nem dos oficiais, mas é de todo crente em Cristo Jesus. Eu tenho dito lá na igreja, e tenho dito também aqui na nossa congregação, quando eu tenho oportunidade, que a partir do momento que no nosso lar, nós realmente transformarmos o nosso lar numa extensão da igreja, quando realmente cada família cristã fazer do seu lar um lugar santo, quando realmente cada família cristã fazer do seu lar um local de pregação da palavra de Deus, de aprendizado da palavra de Deus, quando cada família cristã resolver colocar em prática o que a palavra do Senhor nos ensina, eu tenho certeza, meu irmão, eu tenho certeza, minha irmã, nós teremos uma igreja forte, nós teremos uma igreja avivada, nós teremos uma igreja fervorosa, nós teremos uma igreja atuante, nós teremos uma igreja viva. Está na hora, meu irmão e minha irmã, da gente parar de empurrar pecado com a barriga. Está na hora, meu irmão e minha irmã, de parar de esconder pecado debaixo do tapete. Trate do pecado do seu próximo. Alerte quanto ao pecado daqueles que vivem próximos a você. Não espere pelo amanhã. Não espere pela liderança. A palavra do Senhor nos ensina, olhando para o comportamento de João Batista, seja quem for, nós devemos alertar essa pessoa quanto aos seus pecados. Segunda coisa, irmãos, eu quero refletir com você nessa noite, é como reagimos quando somos advertidos quanto aos nossos pecados. Nós temos o dever de alertar quanto aos pecados do nosso próximo. Mas e quando eu e você somos alertados contra os nossos pecados? Quando eu e você, de repente um homem ou uma mulher de Deus, usada pelo Espírito Santo de Deus, chega até nós e nos aponta o nosso pecado, qual é a nossa reação? O texto que nós lemos nos mostra duas reações. A primeira reação nós encontramos no verso 20, leia comigo. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo e o tinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Irmãos, a reação de Herodes é uma reação comum. É uma reação comum. Muitas pessoas, quando ouvem sobre os seus pecados, a reação é mais ou menos essa de Herodes. Ficar perplexo.
ficar um pouco assim, quase que admirado, surpreendido, quem sabe até um pouco incomodado, mas nada além disso. Herodes, irmãos, embora tenha demonstrado algum tipo de admiração, de perplexidade, mas nada além disso. Eu acho interessante porque as pessoas acham bonito quando a gente prega contra o pecado. Eu me lembro aqui mesmo, na nossa congregação, há uns 2 anos atrás, um visitante que era de outro estado estava aqui, num domingo à noite. Eu preguei em Josué 7, o pecado de Acã, 2 anos atrás ou mais. Quando terminou o sermão, o irmão me abordou lá fora: pastor, que mensagem! Há quanto tempo eu não escuto uma mensagem que fale sobre os nossos pecados? Amém, meu irmão, louvado seja Deus. Eu espero, meu irmão, que de fato essa mensagem não tenha causado somente admiração. Que essa mensagem de fato tenha trazido para aquele irmão edificação, fortalecimento, poder para vencer o pecado. E se eu e você, quando escutamos uma mensagem que fala diretamente contra os nossos pecados, se a nossa reação é a de Herodes, ficar somente perplexo, irmãos, a realidade é essa, isso não vai trazer muito benefício para nós. Tiago nos ensina na sua carta, no capítulo 1, verso 22, que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes, porque senão estaremos enganando a vós mesmos, a nós mesmos. Então a reação de Herodes foi de admiração. Agora eu quero chamar a sua atenção para a segunda reação que o texto nos mostra, que se encontra no verso 19. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Irmãos, talvez essa reação do verso 19 também seja bastante comum nos dias de hoje. A reação de Herodias, segundo a versão NVT, nova versão transformadora, ela nos ensina o seguinte: por isso Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Tem gente, tem irmãos, tem irmãs, tem pastores, tem presbíteros, tem diáconos, que quando ouvem uma mensagem que aponta contra os nossos pecados, infelizmente, a reação de muitos, não vou dizer de todos, é a mesma reação de Herodias. Quem que ele pensa que é para falar do meu pecado? Quem que ele pensa que é para me ensinar o que é certo? Quem que ele pensa que é um pecador igual a eu? Um homem falho igual a mim? Quem que ele pensa? Ele acha que ele tem essa autoridade de me julgar? De apontar a minha falha? De dizer o que eu devo fazer ou não? E esse sentimento de repulsa, de rejeição, esse sentimento de rebeldia, esse sentimento maléfico, que muitas vezes começa de uma maneira muito pequena no coração, quase que imperceptível, mas como diz aqui a versão NVT, ela guardou rancor. Todos os dias ela lembrava, quando ouvia falar de João Batista, ela lembrava da mensagem de João Batista, e ao invés de se arrepender do seu pecado, ela guardava rancor, ela guardava ódio, cada dia ela nutria mais raiva, cada dia ela nutria mais o desejo de fazer algo contra aquele que foi usado por Deus para alertá-la quanto ao seu pecado. São duas reações, irmãos, que não contribuem para a nossa vida cristã. São duas reações que, se haver no meu coração ou no seu coração, meu irmão, em nome de Jesus, quando terminar o sermão,
levante o braço e confesse Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Não é um sentimento que pode haver no coração de um cristão. Não é um sentimento que um cristão de verdade pode aninhar no seu coração, irmãos. Mas, pastor, então qual deve ser a minha reação quando alguém chegar até a mim e me apontar o meu pecado? Qual deve ser a minha reação? O texto a qual nós lemos não nos ensina, não nos mostra. Mas eu quero convidar você a ler um exemplo de alguém que, quando foi repreendido pelo seu pecado, ele reagiu de maneira cristã. Abra, por favor, a palavra de Deus no Salmo 51. Salmo 51, Salmo de Davi. Salmo 51, Salmo de Davi. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Todos encontraram? Amém? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Todos nós conhecemos aqui o contexto do Salmo 51. Davi havia pecado, cometido adultério com Betseba. Por causa desse adultério, mandou matar Urias. E depois que ele comete esse erro, depois que ele comete esse pecado, ele é então confrontado pelo profeta Natã. Natã lança uma parábola de um fazendeiro rico, um pobre. O fazendeiro rico tinha muitos cordeiros, o pobre só tinha uma. Ele recebeu uma visita e ele o fazendeiro rico tirou a cordeira do pobre e matou para que oferecesse aos seus visitantes. Quando Natã profere a parábola, Davi, o que é que nós devemos fazer? Davi, de maneira irado, tomado por um sentimento de justiça, esse homem deve ser punido, ele deve restituir o fazendeiro pobre. Eu fico imaginando a cara do profeta Natã ao olhar para Davi nesse momento. Davi, esse fazendeiro é você. E aí, meus irmãos, depois que Natã, usado por Deus, revela para Davi a gravidade do seu pecado, qual foi a reação de Davi, irmãos? Está aqui no Salmo 51. Ele fechou a porta do quarto dele, se ajoelhou diante de Deus e começou então a orar este salmo maravilhoso, começando pedindo a Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me, purifica-me, pois eu conheço as minhas transgressões. Ah, meus irmãos, está aqui a reação de um crente em Cristo Jesus, quando é confrontado pelos seus pecados. Está aqui a reação de um crente em Cristo Jesus, quando é alertado contra os seus pecados, ele corre em direção a Deus, ele clama pela misericórdia de Deus, ele reconhece a sua falha, ele reconhece a sua indignidade, ele reconhece a sua sujeira,
a sua imundícia, ele pede, ele clama ao Senhor: lava-me. Meus irmãos, que a partir de agora, quando alguém levantado por Deus, usado por Deus para nos instruir, para nos alertar, para nos mostrar que estamos em pecado, a partir de agora, irmãos, se porventura estávamos nos comportando como Herodes, como Herodias, que a partir de agora nós venhamos nos comportar como Davi. Perdoa meus pecados, perdoa meus pecados, lava-me, purifica-me. E mais na frente, Davi pede mais, no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Está aqui a reação de um crente, quando for confrontado pelos pecados. Que nós venhamos nos comportar dessa maneira, e eu tenho certeza que nós seremos ainda mais fortalecidos, renovados, purificados por esse Deus Todo-Poderoso. Voltemos lá para Marcos novamente, capítulo 6, para fazermos aqui a terceira reflexão nesse texto. A terceira reflexão se encontra do verso 23 até o verso 28. Para resumir, João Batista foi degolado. E a reflexão que eu quero fazer com você nesse momento, olhando para o martírio de João Batista, é a seguinte: como nós nos comportamos diante das injustiças que são praticadas contra nós? Porque, irmãos, João Batista foi degolado sem merecimento. Quando nós lemos Mateus capítulo 11, verso 11, o próprio Jesus diz o seguinte de João Batista: eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Quem disse isso de João foi Jesus Cristo. João Batista, na sua pequena trajetória ministerial, demonstrou ser um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, pregava a palavra de Deus fielmente, teve a honra de ser o arauto do Senhor, aquele que viria antes do Senhor, anunciando a sua vinda, anunciando a sua chegada. Ele teve a honra de batizar Jesus Cristo. O testemunho de João era esse. Nós sabemos que o Senhor já havia escolhido João para ser o arauto do Senhor antes da fundação do mundo. E essa profecia é repetida, por exemplo, lá em Malaquias, capítulo 3. João morreu por ser crente. João foi degolado porque foi fiel à pregação da palavra de Deus. João foi alvo de uma injustiça. Mas durante esse texto, e eu desafio você a procurar qualquer outro versículo bíblico que nos mostre que João, diante dessa injustiça, cometeu algum tipo de maledicência. Rogou praga sobre Herodes, desejou mal para aqueles que estavam cometendo esse ato para com ele, desejou mal de Herodias. Nós não temos, irmãos, nós não temos. A reflexão que eu quero fazer com você nesse momento é essa. Diante das injustiças que são praticadas contra nós, qual é o nosso comportamento? Infelizmente, irmãos, muitas vezes nós que nos identificamos como cristãos, nos comportamos de maneira contrária a João Batista. Ai daquele que pisa no nosso calo. Ai daquele que fala mal dos nossos filhos. Ai daquele
que faz algum tipo de comentário a qual nós não venhamos a gostar. É esse o comportamento de um cristão? É esse o comportamento de um servo de Deus? Irmãos, as nossas redes sociais, a gente tem até que mudar o ditado popular. Antigamente se dizia assim, diga com quem anda e eu te direi quem és. Eu já mudei esse ditado, eu mudei. A minha versão é essa. Me mostra o que você publica e eu te digo quem você é. Nossas redes sociais são unidas, são nutridas a todo momento por ódio, mensagem de ódio, esculhambando, falando mal, apontando pecado, apontando defeito, apontando falha. A todo momento, me dá a impressão muitas vezes que a gente usa a rede social como um instrumento de indireta para as pessoas. Diante das injustiças, que inclusive, irmãos, não foi só com João Batista, o próprio Jesus Cristo, isso nós aprendemos domingo passado na nossa igreja, lá em Marcos capítulo 14, o próprio Jesus foi vítima de injustiça. O próprio Jesus foi vítima de injustiça. A reação de um cristão deve ser como de João Batista. A reação de um cristão deve ser como de Jesus, que olhou para os seus perseguidores, para aqueles que o maltratavam, para aqueles que o zombavam. Perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. A nossa reação deve ser a de Estevão, em Atos capítulo 7. Porque, meu irmão, eu vou aqui avisar uma coisa para cada um de vocês. Não vá pensando porque você é um cristão, por mais fiel que você venha a ser, que você nunca será vítima de injustiça. Se Jesus Cristo foi, se João Batista foi, e se tantos homens e mulheres de Deus foram, por que nós não seremos? A palavra do Senhor nessa noite, irmãos, é um alerta para nós. Se prepare. Se prepare. Pelo mundo nós já estamos vendo as autoridades se levantando contra a igreja. O nosso país também, brevemente, isso também já está acontecendo e há de acontecer. Se prepare, irmãos. Vamos sair dessa zona desse Alice nos países das maravilhas em que nós vivemos. Está na hora do cristão olhar para a realidade. Está na hora do cristão olhar para a palavra de Deus e começar a se preparar. Porque dias como nunca houveram sobre a terra virão. Será que nós estamos preparados para isso? Para sofrer injustiças como um cristão, como um servo de Deus? Para sofrer uma injustiças como João Batista e como Jesus Cristo? Eu tenho uma última reflexão a fazer com os irmãos. Olhando agora para o verso de número 29. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. A última reflexão que eu quero fazer, irmãos, é como nós tratamos aqueles que nos ensinam a palavra de Deus. Veja bem, olhe novamente para o verso 29. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e depositaram num túmulo. Os discípulos de João não foram negligentes para com seu mestre. Nós não vamos deixar jogar o corpo do nosso mestre por aí, ser enterrado como indigente. Nosso mestre nos ensinou a palavra de Deus. Nosso mestre nos alertou quanto à vinda do Messias. O nosso mestre nos ensinou a palavra do Senhor. Nós não podemos deixar que o nosso mestre, depois da sua morte, venha a ser enterrado de qualquer maneira, não. Vamos dar a ele um enterro digno. Vamos dar a ele uma condição digna de ser enterrado.
não foi a reação de Herodes. Herodes gostava de ouvir João Batista, mas resolveu prendê-lo. Herodes gostava de ouvir João Batista, mas foi covarde. Foi conivente com a sua morte. Olhando para o verso 29, eu quero nesse momento mais uma vez perguntar a todos nós que aqui estamos, como é que nós temos tratado aqueles que nos ensinam a palavra de Deus? Sim, eu estou falando do seu pastor. Sim, eu estou falando do seu presbítero. Eu estou falando do seu professor de escola bíblica dominical. Eu estou falando das irmãs e dos irmãos que ficam com as crianças, todos aqueles que dentro da igreja do Senhor são levantados por Deus para nos ensinar a palavra. Qual é o tratamento que nós temos para com estes? É um outro problema que nós enfrentamos hoje, irmãos. Dentro da igreja, muitas vezes nós encontramos os dois extremos. Há aqueles que são bajuladores dos seus pastores. Me perdoe a expressão, não tenho outra. Eu procurei no dicionário outra, só encontrei essa. Aqueles que são bajuladores, quase que idólatras dos seus pastores. Irmãos, isso não encontra amparo na palavra de Deus. Mas infelizmente também há o outro extremo dentro da igreja. Aqueles que não respeitam de maneira nenhuma ao seu pastor. Aqueles que tratam o seu pastor como uma pessoa comum. Uma pessoa, qualquer motivo, esse pastor vira inimigo. Qualquer coisinha, esse pastor não merece a nossa atenção. Qualquer motivo, esse pastor merece sair daqui, merece ser escorraçado daqui, procurar outro lugar para ele. Aflige o pastor, aflige a família do pastor, aflige os filhos do pastor. Meus irmãos, nós precisamos olhar para esse texto aqui e também para toda a palavra de Deus e começar a refletir melhor a respeito de como nós tratamos os nossos pastores. Eu, graças a Deus, até aqui, tenho sido muito bem tratado na minha igreja. Graças a Deus. Tanto lá como aqui, na nossa congregação, graças a Deus, nós temos tido um ministério abençoado no que diz respeito à relação com a igreja. Mas não é o que eu vejo por aí, irmãos. E eu lamento. E se porventura alguém que está aqui hoje, nesse momento, ouvindo essa mensagem, não tem tratado o seu pastor de maneira digna, não tem tratado o seu pastor de maneira respeitosa, se ele prega bem, se ele prega mal, se ele chega no horário ou chega atrasado, se ele fala bem, fala bonito, ou se ele não fala tão bonito assim, irmãos, essas coisas não justificam um mau tratamento para o nosso pastor. Nós precisamos olhar para o nosso pastor e ter a seguinte convicção: ele prega fielmente a palavra de Deus? Ele é zeloso com a igreja? Ele é zeloso com as ovelhas? Ele visita, ele ora, ele é um intercessor, ele está a todo momento pronto para dar um bom conselho, ele é um pacificador, ele é um reconciliador. Ah, meu irmão, então os pequenos defeitos, os defeitos que o pastor tem, podem ser tratados, podem ser trabalhados no decorrer dos anos. Mas olhando para esse texto, para o tratamento que os discípulos de João deram ao seu mestre, ao seu pastor, que todos nós também venhamos olhar para o nosso pastor, venhamos olhar para a nossa liderança, e enquanto elas se mantiverem fiéis às Escrituras, que eles sejam tratados de maneira digna, que eles sejam tratados de maneira respeitosa. Haverão divergências, haverão diferenças de opinião, mas tudo isso deve ser levado em segundo plano. Porque, meus irmãos, uma coisa eu posso dizer, esse pouquinho
tempo de ministério, de 5 anos somente, fora o tempo que eu fui presbítero da Igreja Presbiteriana de Pajuçara durante 10 anos, eu posso dizer uma coisa para vocês: bom pastor está cada dia mais escasso. Pastores fiéis, pastores zelosos, pastores que amam a igreja, pastores que se dedicam a retirar da palavra de Deus um bom ensinamento para a igreja, está cada dia mais escasso. Infelizmente, nós temos visto muitos lobos no meio das ovelhas, ocupando os nossos cultos. Então, trate bem o pastor. Reflita como você tem se relacionado com o seu pastor nesses últimos tempos. E olhe biblicamente como eu devo tratar aquele que me ensina a palavra de Deus. Eu quero concluir fazendo uma pergunta somente. Uma pergunta. Eu vou ser breve. Olhando agora para toda a situação de João Batista, que foi morto, foi assassinado de maneira humilhante, de maneira cruel, de maneira injusta. Eu fico a meditar, olhando para a igreja, olhando para mim também. E muitas vezes eu fico a pensar: meu Deus, até onde estamos dispostos a ir por causa de Cristo? A gente acabou de cantar aqui, irmãos: ainda que seja a dor que me una a ti. Que frase maravilhosa, irmãos. Que oração maravilhosa que nós fizemos aqui agora há pouco. Ainda que seja a dor que me una a ti. Irmão, João Batista literalmente vivenciou essa parte do hino que nós acabamos de cantar. A dor uniu João Batista a Jesus de maneira eterna. Literalmente. Meus irmãos, nós estamos realmente dispostos, mesmo que através da dor, estarmos firmes, unidos em Cristo Jesus? Até onde nós estamos dispostos a ir por Cristo Jesus? O quanto nós estamos dispostos a sofrer por Cristo Jesus? Nós precisamos urgentemente meditar nessas perguntas. E cabe a você e a mim clamar ao Espírito Santo de Deus que sejamos honestos com essas reflexões que nós fizemos. E que o Senhor venha verdadeiramente forjar em cada um de nós homens e mulheres tão dispostos a irem até o fim pela causa, pela igreja, por Jesus, como assim foi com João Batista. E que Deus possa nos abençoar no nome de Cristo Jesus.